Olá, meus queridos, estamos de volta aqui na turma da FEMA Direito de Família. Estamos revisando o conteúdo para retomar nossas aulas nesse período de coronavírus. Então, nós já estamos alguns dias distantes em razão dessa primeira suspensão. Claro que a gente sabe que todo mundo aqui estuda e gosta de ler os conteúdos, mas a gente precisa fazer uma revisão. Uma revisão rápida para que possamos retomar a matéria a partir dessa aula. Então, vou deixar essa aula da revisão na plataforma para a gente ter como base primeiros socorros, né? Você revisa essa matéria da habilitação de casamento até celebração em 8, 10 minutos. Fica fácil da gente retomar esses pontos, ok? Então, só para lembrar que a gente estudou nesse semestre até agora, a primeira aula a gente falou em princípios constitucionais, né? A gente falou da dignidade humana e de todos os princípios que decorriam dela, né? Desde liberdade, igualdade, solidariedade, afetividade, pluralismo das entidades familiares, melhor interesse da criança, proteção integral, igualdade entre os filhos, tá. Você tem tudo isso no caderno. Ok. Feita a parte dos princípios, eu já tinha falado da história da família, história, direito de família, isso a gente não precisa revisar agora. A gente entrou em casamento. Antes do casamento eu falei de relações de parentesco e falei de noivado. Relações de parentesco, você lembra que eu falei linha reta, linha colateral, ensinei a contar os graus, tranquilo. Falei de noivado, a importância da indenização pelo rompimento de noivado, quando causa algum vexame, jurisprudência maciça nisso. Fomos para a habilitação de casamento. Na habilitação de casamento eu falei que é feita perante o oficial do registro civil, aonde os noivos têm domicílio, se mora um em cada cidade, pode ser em qualquer um dos cartórios de registro civil, mas lá no cartório de registro civil faz um requerimento pedindo para se habilitar a casar, com 2 testemunhas. Ali já vai escolher o sobrenome, se algum vai adotar do outro. Lembra que eu falei que tem jurisprudência que diz que pode retirar um sobrenome, né? Está no Código de Normas Gaúcho que pode retirar um sobrenome, inclusive, desde que não afete a ancestralidade. Junta a certidão de nascimento, ou de casamento com averbação de divórcio, ou de casamento com anotação do óbito, que ficou viúvo, pode casar então o viúvo, o divorciado, o solteiro. Separado não pode casar, não acabou ainda o casamento. E aí falei que o processo de habilitação começa a tramitar, tem a publicação de editais por 15 dias, para ver se alguém opõe algum impedimento, e também vai ao Ministério Público. Em muitos estados, o Ministério Público não recebe mais a habilitação, porque tem um parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que diz que só deve encaminhar em casos mais extremos a habilitação, de dúvida do oficial realmente, tá? Então, editais, Ministério Público, para ver se aparece algum impedimento. Quais são os impedimentos, né? Então a gente sabe que tem lá 1521, não podem casar, 1523, não devem casar. Não podem casar, o casamento é nulo. Não devem casar, não é anulável. Não devem casar, recebe apenas um castigo, como diz parte da doutrina, que é separação obrigatória de bens. Não devem casar, não podem casar. Não devem casar, podem casar, mas tem o castigo da separação obrigatória de bens, que são aquelas questões do 1523 que nós falamos que são mais questões patrimoniais. O cara ficou viúvo, não deu a herança dos filhos, já quer casar de novo, separação obrigatória de bens. O cara se divorciou, não fez a partilha com a ex, quer casar de novo, separação obrigatória de bens. Tem esses casos no 1523 e no 1521 são aqueles que geram nulidade. Ok. Que são ordens moral, ordem familiar, sanguínea, né? Para não criar uma confusão na família. 521, 523. Não pode, não deve. Passou o edital, se for o caso, Ministério Público, ok, nenhum impedimento, ok, a habilitação de casamento está pronta, o oficial do registro civil dá a certidão, estão habilitados a casar, certidão de habilitação. Ela tem eficácia de 90 dias. Se 90 dias não aparecer para casar, tem que fazer nova habilitação. Nesses 90 dias,
você pode casar em prédio público ou particular, perante o juiz de paz, o oficial do cartório e as testemunhas. Aqui, o juiz de paz é que faz o casamento, é o presidente do ato, é quem declara os noivos casados. A certidão de habilitação, em 90 dias, para casar, prédio público, 2 testemunhas, prédio particular, 4 testemunhas. Se algum dos noivos não souber ou não puder assinar, não souber ou não puder assinar, serão sempre 4 testemunhas, ok? Celebra o casamento, prédio público ou particular, está encerrada a questão do casamento. Formas especiais de celebração. Celebração no caso de moléstia grave, alguém está doente, tem habilitação, e aí o cara adoeceu, está no hospital, 1539, vai lá o juiz de paz, se não tiver oficial do cartório, nomeia um na hora para o ato, ad hoc, para o ato, perfeito, testemunhas, tudo ok, moléstia grave. Num culpativo, in extremis, casamento celebrado no risco de morrer, 1540, não precisa de juiz de paz, não precisa de oficial do cartório, 6 testemunhas, que não sejam parentes na linha reta e na colateral até 2º grau, presenciam o casamento, 1541 agora comparecem no juiz em 10 dias para dizer que realmente viram esse casamento, ele aconteceu. O juiz manda fazer a habilitação para ter certeza que podiam casar. Tá ok o casamento. Outra forma de celebrar o casamento, no exterior. Casar no exterior, casa no consulado. O brasileiro casa no consulado. 2 brasileiros no exterior, casar no consulado. Querem casar um brasileiro e uma alemã, pode casar no sistema notarial registral alemão. Nesse caso, apostila o documento, ou seja, uma espécie de reconhecimento de firma da autoridade que casou, e traduz esse documento, tradutor público juramentado da junta comercial, quando vir ao Brasil, traz, registra no livro E em até 180 dias que chegou no país. Onde está isso? Resolução 155 do Conselho Nacional de Justiça é o que nos interessa para essa matéria de revisão. Mais alguma forma especial de celebração? Por procuração, está no 1542. Um dos noivos, tem doutrina que diz que podem os dois, podem se fazer representar no momento da celebração por procuração pública, poderes especiais, e ela vale por 90 dias. Tudo bem. Quando nós formos estudar anulabilidade, nós vamos ver um detalhe dessa parte da procuração sobre o fato dela estar revogada e acontecer o casamento, se o casamento é anulável ou não. Isso vai ser na aula de anulabilidade. Ok. Então eu falei habilitação de casamento, procedimento, celebração do casamento, essas formas especiais. Tem uma forma especial, que foi a última aula, que foi no início da pandemia, e já tinha pouco aluno, que era o casamento religioso com efeitos civis. Tem até um vídeo meu no YouTube sobre isso, mas vamos repetir aqui que é rápido. E aqui é o local da gente falar, que é a nossa aula. A aula essa de revisão, que você vai ter ali na plataforma para acessar como um primeiro socorros, quando quiser, matéria de revisar, forma de revisar a matéria. Sempre lembrando, o casamento religioso, ele não produz os efeitos de um casamento no registro civil. Ele é lindo, né? Mas ele sozinho, por si só, não é aquela maravilha. Então eu posso dar a ele os efeitos civis. Lá no 226 da Constituição diz que o casamento é civil, mas pode dar efeitos religiosos. Efeitos civis ao casamento religioso. Efeitos civis ao casamento religioso. Como faz? Como faz isso? Como faz isso? Fez a habilitação de casamento? Fez a habilitação de casamento? Ok. Em 90 dias pode celebrar o casamento, certo? Certo. E aí? Nesses 90 dias, você casa perante uma autoridade religiosa. Nesse caso, você pega aquele documento religioso e traz ao cartório de registro civil para registro e para validar essa celebração. Então, tem habilitação de casamento e tem aquele prazo de 90 dias para celebrar, você celebra ele no religioso e tem mais 90 dias daí para trazer no cartório de registro civil. Casamento religioso, que estavam habilitados, recebe efeitos civis. Outra hipótese, última hipótese, segunda e última.
Eles nunca passaram na frente de um cartório de registro civil e casaram no religioso já faz 15 anos. Maravilha. E agora? Agora eles querem casar no civil porque descobriram que aquele casamento religioso não tinha os mesmos efeitos. Vem ao cartório de registro civil, traz o documento religioso, aquele de anos atrás, e daí faz a habilitação de casamento e, ao final, registra esse documento no livro e dá uma certidão para as partes. Casamento religioso com efeitos civis retroage aqueles 10, 15, 20 anos. Salvo 1516, parágrafo 3º, você tem que saber os dois artigos, o 1515 e o 1516. No 1516, parágrafo 3º, ele diz que se acontecer no meio desse caminho um problema, já não vai funcionar. Por exemplo, lá atrás, se casaram no religioso. Passou 2 anos, brigaram, um para cada lado. Ele conheceu outra mulher, casou com outra mulher, no civil agora. Passa 2 anos, ele divorcia. Volta para ex do religioso e segue a vida. Aí agora eles vêm, nós queremos validar o casamento religioso. Mas aí quando a gente vai olhar assim, na habilitação, o cara casou nesse meio tempo com outro e voltou. Nesse caso, 1516, parágrafo 3º, não vai dar. O registro do casamento vai ser nulo. O registro de casamento vai ser nulo se for feito, tá? Revisão da matéria, revisada em 11 minutos. Seguimos hoje à noite na aula com o início de regime de bens, tá bom? Um abraço para você e até daqui a pouco.